Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivo, Rei, Cordeiro de Deus, que reina para sempre, que tem todo o governo e supremacia, que essa paz desse Senhor Jesus, o Messias, venha guardar nossa mente e nosso coração nesse tempo que se chama hoje. Muitos de nós estamos com grandes expectativas no ano de 2026. O que vai acontecer em 2026? Deus vai fazer? O que vai mudar? Mas o que nós temos ainda é o hoje. É o dia 30/12/2025 e Deus ainda fala e Deus ainda tem tempo de realizar suas promessas. Deus é fiel, amém? Não tarda para cumprir nenhuma de suas promessas. O que nós temos é o hoje, mais um dia que nós temos para ouvir a palavra de Deus, para aprender sobre ela, para nos mover nela, para escolher se nós vamos beber do cálice do vinho, do furor da ira de Deus, ou se nós vamos morrer e descansar no corpo enquanto a nossa alma curte com Cristo, ou se não permanecer fiéis até que sejamos arrebatados juntamente com Ele. O fato é que haverá recompensa. O que nós queremos? Qual consequência? Consequência de atos de justiça por meio do Cordeiro de Deus, né? Nossos atos de justiça não valem nada, mas por meio do sangue de Cristo queremos recompensa de justiça ou de ira de Deus. A recompensa. Amém? Hoje nós vamos meditar mais 7 capítulos do livro de Apocalipse. Deixa eu já cumprimentar meus irmãos que entraram aqui. Irmão Deiber, homem de honra, que está acompanhando essa live. Que Deus te abençoe, meu irmão. E a dona Geralda, minha querida, amada irmã, nossa obreira aprovada aqui do meio da congregação. Feliz estou de estar aqui com vocês. Hoje nós vamos meditar do capítulo 7 de Apocalipse até o capítulo 14. Do 8 até o 14, nós vamos falar sobre o Cordeiro de Deus. São capítulos bem difíceis porque vão trazer aí o cumprimento, né, da ira de Deus sobre a terra. Então nós vamos falar sobre o último selo, o sétimo selo, as 7 trombetas. E tem muita coisa pra gente comentar aqui. Eu quero sempre trazer pro lado prático, né? Existem muitas interpretações. Alguns vão dizer que é isso que significa, é isso que significa. Eu não posso bater o martelo, quem sou eu? Mas eu quero, sobretudo, trazer essa ideia para os nossos dias. O que a gente tem que entender com relação a isso? Como que isso pode nos ajudar na prática, né? Hoje, que é o dia que nós temos. Então eu oro para que o Espírito Santo conduza todas as coisas. Gente, se tem uma coisa que eu tenho aprendido, é que é tudo Deus, é tudo o Espírito Santo. A gente tem a nossa parte, a gente estuda, a gente quer, a gente se dispõe, porque Ele nos desperta também para isso. Mas quem faz é o Espírito Santo. Sabe, quando a gente começa a tomar para nós mesmos a responsabilidade de fazer acontecer, isso só nos cansa, nos fadiga, nos entristece, nos frustra. Quando é o Espírito Santo que faz, as coisas acontecem, porque a glória vai ser voltada toda para Ele, não para homens, né? Conversando com o Edmundo, eu falei com ele uma coisa sobre o candelabro. Ele falou assim, olha, aquela visão, aquele entendimento sobre o candelabro voltado para o Espírito Santo, à luz da igreja, foi na hora da live que eu tive. Eu falei, é isso, não é sobre nós corrermos atrás de estudos, embora tudo isso seja válido, mas o mais extraordinário da vida com Deus é perceber a ação do Espírito em nós. Apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações, Ele vem e Ele nos revela. Isso é tão maravilhoso, né? A paz do Senhor Jesus, minha querida amiga do céu, mulher de Deus também, Deia. Que bom estar com você aqui, espero que você esteja melhor hoje. Eu estava aqui estudando para a live pensando, gente, eu não respondi o áudio da Deia. Esses dias assim, minha rotina mudou, as crianças em casa, ainda colocando muitas coisas para resolver, e a mudança da igreja, então minha rotina tá meio louca, por isso que eu atrasei aqui na live, né? Peço perdão por tudo isso, mas eu sei que o Pai vai nos ajudar. Depois de falar tanto, vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, fiel. Senhor, tudo é por Ti, tudo é para Ti, Tu é a glória. Nós somos Seus servos, somos selados com o Teu Espírito, temos o Teu nome na nossa testa, somos pertencentes a Ti. Pai, do Seu Cristo, nós somos Teus. Senhor e Espírito Santo, conduza-nos à salvação, livra-nos da ira, ensina-nos o caminho, Senhor, para a santificação. Que as nossas orações subam até o Teu altar, Senhor. Não, Deus, que ao olhar para nós não estejam
Que ao olhar para nós não estejamos, Senhor, com pouco incenso no altar. Não, que o altar esteja recheado de incenso, que são as orações do santo no secreto. Ajuda-nos, Senhor, a nunca abandonar esse lugar. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, fala conosco, cada um que vai entrar, Senhor, cada um que vai ver o que for dito aqui. Não é a Lorena, é o Senhor quem conduz tudo, Espírito Santo. O Senhor que é o azeite, que conduz, que ilumina o candelabro que é a igreja. Para que serve um candelabro se não tem azeite nele, Senhor? Eu te peço em nome de Jesus, ilumina-nos, Espírito Santo, para que haja revelação daquilo que por nós mesmos sozinhos está oculto, escondido, escuro. Mas pelo Teu Espírito, Senhor, tudo é revelado. Eu te peço, revela-nos em nome de Jesus. Amém. Ivanete, minha querida irmã amada, que Deus abençoe você. Que bom estar com você aqui hoje também. Então vamos lá? Vamos começar com o capítulo 8. Vamos lembrar o que está acontecendo aqui? João viu um livro selado. Ele chora. E eu estava meditando aqui hoje, gente, que João, ele é um ser humano como nós, né? Hoje eu estava chateada porque algumas atitudes minhas que eu quero mudar ainda, sabe? Da minha maneira de agir, de muitas das vezes a maneira de me portar com as crianças no momento da raiva. E eu fiquei tão triste, assim, Senhor, eu sei, muitas das vezes não acabo colocando em prática o que eu devo fazer. E aí, enquanto eu estava lendo Apocalipse, eu percebo isso muito claramente, nós somos humanos. Isso não é desculpa para pecar, tá? Mas quando a gente vê João chorando, lá olhando para o céu e chorando, sabe? E João chora e fala, não tem ninguém para abrir o livro, né? Nós somos assim, nós somos frágeis, gente. Verdadeiramente, nós somos frágeis. Somos muito frágeis. Então, João chora. E a gente vê a humanidade do profeta, que mesmo diante de uma revelação tão grandiosa, é um ser humano. Nós somos seres humanos, amém? Então João vai chorar ao ver que ninguém pode abrir aquele livro, mas o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, ele vai abrir o livro e desatar os selos. Quando os selos começam a se abrir, começam-se vários acontecimentos, né? Cavaleiros que são libertados, a oração dos santos, né? Ele vai ver os 144 mil selados, então começa a acontecer muita coisa. E nós sabemos que tem muita coisa ainda para acontecer, e tudo que o Pai está nos deixando aqui é para nos deixar seguros, sabe? Não é assim, olha, tenham medo porque vai acontecer isso. Não, filhos, eu já estou deixando para vocês os selados. A revelação dos tempos do fim, porque Deus não perde controle de nada. Gente, a gente vai ver a ação demoníaca aqui. Os gafanhotos, o Abaddon, mas o tempo todo a gente lê, porque lhes foi permitido. Gente, nada acontece no reino espiritual que não seja permissão daquele que se assenta no trono e que tem o governo de tudo. Deus não sai do controle, gente. Deus está lá, mas o diabo está furioso. O diabo está furioso, inclusive nesse texto nós vamos ver. Ele sabe que o tempo dele está se aproximando, o fim se aproxima, o tempo está encurtando, está ficando até babando. Mas Deus não perde o controle. Tem coisas que por causa do pecado, por causa da Babilônia, o sistema maligno, o sistema satânico que nós seres humanos entregamos por causa do pecado, ainda estão acontecendo por causa disso, mas por tudo acontece por permissão de Deus. Isso é importante nós falarmos, porque quando nós sentimos que nós estamos abandonados na terra, nós perdemos o senso de propósito, o senso de pertencimento. Parece que Deus nos abandonou, parece que Deus não está no controle, parece que o diabo só que está agindo, que é o inimigo que é poderoso, que o diabo, demônio, não sei o quê, e a gente começa a deixar o medo tirar de nós aquilo que nada poderia nos tirar. O perfeito amor lança fora todo medo, lugar de descanso, de alívio e de paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Nós somos muito limitados, né? Quando eu li esse ano Tiago falar, todos nós tropeçamos em muitas coisas. E é verdade. Todos nós tropeçamos em muitas coisas, mas o homem que não tropeça no falar é o varão perfeito. Ou seja, tropeçamos em muitas coisas, principalmente naquilo que sai da nossa boca. Que o Senhor nos ajude. Oi, Chiquinha, seja bem-vinda, minha amada irmã, que Deus te abençoe. Então vamos lá?
Então nós vamos ver que abriu-se 6 selos desse livro, cada um desses selos representa um acontecimento, até que a gente chega no capítulo 8 e o Cordeiro vai abrir o 7º e último selo. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve um silêncio no céu. Nós ouvimos, gente, os anciãos, os seres viventes, multidão de anjos cantando, louvando, adorando o Cordeiro. Mas agora, ao abrir o último selo, existe um silêncio. Gente, tá travado aí para todo mundo ou só para Ivonete? Me conta, vocês estão conseguindo me ouvir? Estão me ouvindo? Houve um silêncio no céu. Vou esperar alguém responder, senão tem que esperar. Trocar de internet, se for necessário. Tá ouvindo? Ai, que bom. Pode ser que tenha acontecido só na casa da Ivonete, né? Espero que dê certo lá. Vocês já viram o olho do furacão? Eu amo, assim, falar de fenômenos naturais. Eu sou o tipo de pessoa que fica olhando para o céu para ver os relâmpagos. Nossa, eu acho a coisa mais linda do mundo, o desenho do raio no céu. Eu amo fenômenos naturais. Eu falo que meu sonho é ver um furacão de uma distância segura, né? Não sou daquelas que queria caçar furacões, embora isso talvez seja uma coisa que, ai meu Deus, me pega. Eu acho lindo a natureza, eu amo natureza, fenômenos naturais. E aí, quando a gente estuda o olho do furacão, o que é o olho do furacão? O furacão, ele gira e aí tá destruição, morte, terror, sabe? Coisa assim, terrível ao redor, aonde está acontecendo, mas bem no meio aqui do furacão, no olho do furacão. A pessoa que estiver bem no olho do furacão, se ela olhar para o céu, ela vê o céu azul. Ela vê que assim, é paz. Mal sabe ela que ela está no centro de uma tormenta. E isso, gente, é provavelmente o que estava acontecendo aqui. Existe um silêncio no céu antes do abrir do último selo, que vai revelar 7 trombetas do juízo de Deus, e que a terra vai passar por uma angústia que ela nunca antes passou. A terra vai ser quase destruída. E é interessante que o Hernando Dias Lopes vai ver toda essa destruição como um juízo de Deus, mas seguido de misericórdia. É como se fosse uma última oportunidade, mas mesmo diante de tanta tormenta, de tanto juízo, de tanto castigo, a Bíblia diz, mesmo assim as pessoas não se arrependeram. Que coração rebelde é esse? Que você é atormentado a ponto de querer morrer, mas não se arrepende de seguir o diabo, de adorar Satanás, de viver o seu sistema. É como se nós víssemos Deus falar assim, olha, eu estou enviando o meu juízo, a terra vai sofrer, mas se houver arrependimento, sabe, existe um pouquinho de graça ainda. O tempo da graça está se findando e vai passar. Gente, Deus é um Deus muito gracioso. Nós ainda estamos vivendo o que estamos vivendo, porque o tempo da graça ainda não finalizou, porque Deus, como a palavra de Deus diz, é longânimo. Ele quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas vai chegar o tempo aonde a misericórdia de Deus, a graça de Deus, não que vai finalizar, mas o tempo da graça, o tempo da misericórdia, para que venha o tempo do juízo, porque o Deus misericordioso é o Deus também de justiça. Ele dá tempo para que se arrependam, mas uma vez que o coração rebelde, no tempo da angústia, ainda não se arrepender, infelizmente, sofrerá o castigo. Oi, Raquel, minha querida, amada irmã, seja bem-vinda. A paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Atrasou, mas chegou, não tem problema, estamos no início ainda, eu estava introduzindo aqui algumas coisas. Estamos ainda no capítulo 8, acho que eu comecei agora mesmo, viu? Que Deus te abençoe. E no capítulo 8 começa-se com esse silêncio. Imagina o céu que está sempre recheado, rodeado de adoração, agora guarda em silêncio para aquilo que vai começar. Um tempo de juízo, mas que ainda tem essa manifestação da misericórdia de Deus. E que ainda envolvido nesse juízo e castigo, mostra que
Existem corações, gente, que vão ser rebeldes até o fim. Isso não é triste? Sabe aquela pessoa que você fala assim, não, mas se um dia essa pessoa sofrer, se quando vier as consequências, ela vai se arrepender. Mas tem gente, que, meu Deus do céu, mesmo diante de sofrimento e castigo, parece que não se dobra. É como o joio, né? Quando a gente vai pesquisar joio e trigo, a diferença do joio e do trigo é que o trigo ele dobra inteirinho e produz fruto. O joio não dobra. O joio, ele é vazio porque ele não produz nada e ele não se dobra. Isso mesmo, Déia, um silêncio de meia hora. Em algumas versões fala quase meia hora, cerca de meia hora. Eu pesquisei um pouquinho, alguns vão entender que essa meia hora é um tempo curto. Então alguns vão entender que essa meia hora pode simbolizar 365 dias, porque diante da eternidade do céu é um tempo curto. Alguns vão dizer que pode simbolizar 7 anos. Eu vi várias interpretações, como eu não sei exatamente, né, qual seria a certa. O fato é que é um tempo curto, um silêncio de meia hora. E silêncio, gente, muitas das vezes parece que Deus não está fazendo nada, não é verdade? Olha, parece que as coisas estão acontecendo, o mal está dominando a terra e parece que o céu está em silêncio, mas esse silêncio só aguarda a manifestação daquilo que está por vir, que vai causar muito estrondo. Então não se atemorize quando parecer que Deus não está falando nada, tá? Não pense que Deus está quieto porque Ele não vai fazer nada. Deus é justo. Depois eu vou te mandar um site que eu tava lendo sobre isso, falando sobre essa questão da meia hora e que o Espírito Santo nos revele, né? Também é mais importante do que ver num site que o Espírito Santo nos revele. Então, sobretudo o que eu quero trazer para a prática houve silêncio, mas gente, vai ter muito barulho. Vai ter muito barulho, vai ter muito estrondo. Só que antes de começar as 4 primeiras trombetas, o que acontece é muito lindo. É que vem um anjo, primeiro ele vê os 7 anjos. E cada anjo vai ganhar uma trombeta. Vai ter uma trombeta. E essas trombetas vão simbolizar esse juízo de Deus. Vai vir, gente, morte, dor, perda e muita coisa. Só que antes disso vai vir outro anjo com um incensário de ouro. E ele vai ficar em pé junto ao altar. Ele vai receber muito incenso. E esse incenso ele vai misturar as orações do povo santo como uma oferta sobre o altar de ouro, diante do trono. Gente, diante do trono de Deus tem um altar. E é nesse altar que são depositadas as nossas orações. Antes que venha castigo sobre o mundo, juízo de Deus sobre a terra e sobre o ímpio, Deus vai receber as orações e a intercessão do seu povo. Eu falei aqui, não sei se eu falei na verdade ontem, mas eu preguei na segunda-feira, preguei no domingo, quer dizer, sobre um chamado de Deus para oração. Deus falou muito forte comigo. Eu falei com Deus, o que é para eu fazer, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. 2026 não vai ter live, mas eu quero trabalhar, bora arregaçar as mangas e trabalhar. O que é para eu fazer? Vamos produzir, né? Aquela coisa da minha personalidade colérica. E eu fui orar. O que é para eu fazer? E Deus falou comigo, você vai orar. Eu quero que você ore. Eu quero que você gaste tempo no secreto. Eu falei, o quê? Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar. Deus falou comigo, é para vocês orarem. E Deus falou comigo, sabe? Não é aquela oração. E eu falei isso na igreja. Deus não nos está chamando para 2026 aquela oração intercessória para vitória. Vai estar também junto, mas não é esse o principal. A oração que Deus quer que nós façamos é a oração da intimidade. É a oração do secreto, é a oração da adoração. Irmãos, pensem comigo aí. Vocês, quem é do Ministério Fogo e Luz Congregação, quem é do Ministério Fogo e Luz Sede, quem está em Mateus Leme aí, minha amada irmã Raquel. Pensem vocês, se cada membro da nossa igreja orasse 1 hora por dia, como seria a igreja de Cristo na nossa cidade? Eu comecei a pensar em vários irmãos que eu sei que tem coisas que precisam lidar ainda, de vícios e de sistemas e de traumas e de crenças limitantes. O que aconteceria com esses irmãos que estão começando agora na fé? O que aconteceria com eles se eles passassem a orar 1 hora por dia?
Gente, nós iríamos impactar o Brasil inteiro. Se o Ministério Fogo e Luz inteiro, cada irmão, do menor ao maior, orasse 1 hora por dia, no mínimo, nós iríamos impactar não só a cidade, nós iríamos impactar o Brasil e as nações. O nosso problema é que a gente está tão corrido, né? A gente tem tanta tarefa, tanta urgência, tanto, tão distraídos da beleza de Cristo Jesus. E é isso que o Senhor quer de nós para 2026. Orem, entrem para o quarto. E eu até falei isso na pregação. Existe uma oração que é a oração no Espírito. Nós oramos o tempo todo. Orem sem cessar. Orem o tempo todo. A gente está no meio da live e ora. Quantas vezes eu estava na live e eu parei para orar? Quantas vezes eu estou andando de carro e estou orando? Mas não é essa oração apenas que Deus espera de nós. É o tempo da intimidade. Uma vez eu vi uma moça falar: eu estava no meu tempo de namoro com Jesus. É esse tempo aonde você tira as distrações, você desliga o bendito do celular, tira as notificações do WhatsApp, põe no silencioso ou desliga, e é só você e Jesus no jardim secreto. É essa oração que Deus quer de nós para 2026. Amém? O anjo, antes de abrir as 7 trombetas, antes de tocar as 7 trombetas, ele vai pegar essas orações e ele vai levar até a presença de Deus. Ele vai encher o incensário com fogo do altar e vai lançar sobre a terra. E ali vai haver, agora o silêncio vai ser trocado por trovões, estrondos, relâmpagos e grande terremoto. Mas antes de tudo veio a oração. Ah, Senhor, nos leva a esse lugar, Senhor. Nos leva ao lugar da intimidade, do jardim. Em seguida, começa-se então as 7 trombetas. Os anjos começam a se preparar para tocá-las. O primeiro anjo vai tocar e vai ser lançado sobre a terra granizo e fogo misturado com sangue. Muitas pessoas vão fazer comparações dessas 7 trombetas com as pragas do Egito. No Egito também houve a chuva, a saraiva, granizo e fogo, só que aqui ainda se acrescenta o sangue, mostrando o juízo de Deus, Nesse tempo, 1/3 da terra vai pegar fogo, vai ser queimado 1/3 das árvores e toda a relva verde também. Hoje, depois de estudar um pouquinho, eu entendi que 1/3 é que Deus poderia destruir tudo de uma vez, gente. Mas Ele ainda está dando oportunidade para arrependimento. Não vai ser tudo. 1/3 ainda é menos do que a metade. Mas é o juízo vindo. A graça está acabando, mas ainda existe oportunidade para arrependimento. O segundo anjo vai tocar a trombeta. E aí João vai declarar que ele vê como que uma grande montanha em chamas. E muitos vão entender que isso aqui era uma visão de um vulcão. Ele vai ver se lançando no mar uma grande montanha em chamas. Outra visão que ele vai ter, uma grande estrela que caía do céu como uma tocha, que hoje nós podemos dizer que pode ser um meteoro que vai cair, um grande meteoro que vai cair sobre 1/3 dos rios e sobre a fonte das águas. O que vai acontecer é que essa estrela, que vai ser chamada de amargor nessa versão NVT, vai tornar 1/3 das águas amargas, e quem beber essas águas amargas vai acabar morrendo. Outra coisa que eu achei interessante, que fala que essa montanha vai transformar a água do mar em sangue. Então, comparando também com a praga do Egito, mas também entendendo a lava, a lava que é vermelha, até o contato com a água, mas que pode ser que seja um grande vulcão que vai entrar em erupção. Teve um vulcão que aconteceu, que entrou em erupção, foi a maior até hoje. Eu acredito que foi na Itália. Eu tô até tentando lembrar se foi junto com aquela que destruiu toda aquela cidade. Tem até um filme sobre ela. Eu não sei se é Pompeia, me fugiu aqui agora. Deixa eu ver se é Pompeia. Acho que é isso mesmo. Então, destruiu todos. Às vezes a gente até vê filme, sobre isso. E todos morreram, Não sobrou ninguém. Até mesmo no filme relata isso. Olha, todos morreram. Isso mesmo, Pompeia é famosa por ser uma antiga cidade romana soterrada pela erupção do Monte Vesúvio em 79 depois de Cristo. Preservou a cidade sob cinzas e lama, oferecendo um vislumbre da vida na antiga Roma. Então, provavelmente, quando João viu isso aqui, ele mesmo linkou com aquilo que já havia acontecido, Esse grande vulcão.
Outra coisa interessante que eu vi quando eu estava estudando esse capítulo 8, que fala que quando as pessoas bebem aquela água, a água é amarga, né? Depois que essa estrela cai do céu. E isso para simbolizar, olha, vocês não quiseram beber da fonte de água viva que é Jesus. E por causa disso agora vocês estão bebendo de uma fonte de água amarga. E isso nos faz refletir que fonte nós estamos bebendo e o que isso vai representar para o nosso futuro. Vai vir então o quarto anjo, vai tocar sua trombeta, vai ser ferido um terço do sol, da lua, das estrelas que vão escurecer. Novamente nós podemos dizer, vocês rejeitaram o sol da justiça. E portanto agora estão vendo o sinal do sol, as estrelas. Gente, o céu, você já pensou o céu escurecer? Você já pensou? Eu não faço ideia, porque a Bíblia diz, novamente, linkando, né, para as pragas do Egito, que a Bíblia diz que a escuridão era tão densa que parecia que podia tocar. Gente, era tudo tão escuro. Hoje nós temos ainda muitos recursos, né, da energia e tal. Mas você imagina para um povo que dependia de fogo para iluminação, imagina o céu escurecer totalmente, não tem lua, não tem estrela, não tem sol, densas trevas. E isso vai repetir nesse tempo. Então eles vão ver uma águia que grita, ai, 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 porque ainda tem outros 3 anjos para tocar suas trombetas. Então vamos para o capítulo 9, já falei demais, meia hora só no capítulo 8, mas agora eu vou adiantar mais. Então ele vai ver o 5º anjo, e o 5º anjo vai tocar a trombeta, e ele vai ver uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra, e a essa estrela foi dada a chave para o poço do abismo. Quando essa estrela cai, e essa estrela recebe essa chave para o poço do abismo, o poço do abismo vai ser aberto e vai sair uma fumaça, e dessa fumaça vão sair gafanhotos. Esses gafanhotos, gente, quando eu penso nesses gafanhotos, eu fico meio atemorizada, assim, porque esses dias, gente, uma barata voadora, voou em mim. E eu quase chorei, porque assim, eu tenho um certo pavor de barata. E enquanto eu tava reclamando por causa das baratas, já pedi meu marido para detetizar aqui, mas tá numa correria, depois ele vai fazer isso. Quando eu tava querendo reclamar por causa das baratas, veio algo no meu coração. Agradece a Deus porque não são escorpiões. Porque você já viu quando uma casa tem infestação de escorpião? A Dé tá aqui, ela sabe, ela já passou por isso. Se acordar para ir no banheiro de noite e ser picado, você ter o perigo de que seus filhos sejam picados. Quem tem filho pequeno pode ter o perigo de perder o seu filho. Então, gente, o que é uma barata? Na hora eu falei, Deus, me perdoa que eu tô reclamando da nojenta da barata, que graças a Deus não vai ter barata no céu, mas é o mínimo, porque poderiam ser insetos realmente perniciosos, né? Como é que fala a palavra? Quando eles têm veneno, insetos, animais, fugiu que agora, que nem a cobra, que tem veneno, fugiu que vocês me lembram. Eu falei, obrigada, Senhor, porque são baratas, não são escorpiões, não vou reclamar, não vou deixar o diabo ganhar essa batalha aqui, não. Mas, vocês já imaginaram que o capítulo 9 está falando de gafanhotos que tem picadas como de escorpiões? Então, tipo assim, eu falei pra vocês aqui que anteontem uma barata voou em mim e que eu fiquei atemorizada, mas era só uma barata. Você já imaginou um escorpião voador? Você já pensou nisso? Peçonhentos, Raquel, você me salva. Obrigada, isso mesmo. Uma barata não é um animal peçonhento, por mais nojenta e transmissora de tantas, né, por onde ela passa, enfim, ela não é um animal peçonhento. Só que aqui tá falando, eu não posso dizer que é uma questão física ou espiritual, porque tem várias visões. Tem pessoas que olham para esses gafanhotos como se eles fossem de fato demônios que vão vir para aterrorizar as pessoas. Eles vão aterrorizar as pessoas por 5 dias, as pessoas vão ficar tão atormentadas, que elas vão desejar a morte e elas vão procurar a morte, elas vão tentar se matar e não vão dar conta. Porque Deus não vai deixar elas morrerem. Então, gente, você imagina, algumas pessoas vão dizer que podem ser demônios, então vamos levar para o lado espiritual, tá? Podem ser demônios, esses escorpiões, esses gafanhotos com ferrões como escorpião. Outros vão dizer que é uma questão física. Alguns vão até refalar que esses escorpiões, esses gafanhotos são os drones, né? Existe tanta guerra acontecendo, gente, hoje se usa muito drone para guerra,
E os drones têm essa capacidade de enviar mísseis, né? Então, pode simbolizar também essas guerras que estão acontecendo, né? Essa tecnologia avançada que pode estar sendo usada nesse tempo para ferir as pessoas mesmo. Eu não posso bater o martelo e falar o que é. Uma coisa é fato, que fala que esses gafanhotos, eles tinham um rei sobre eles. E o rei é chamado de o anjo do abismo, ou o anjo da destruição, cujo nome é Abaddon ou Apolion, que é também colocado aqui como um ser espiritual, um anjo, né, ou um demônio, na verdade, que vai tá reinando sobre essas criaturas. Então, quando eu penso assim, faz mais sentido que seja algo espiritual. Mas até umas pessoas vão dizer assim, olha, quando João via isso, eles parecem gafanhotos, mas eles tinham ferrões como escorpiões. Imagina que para aquela época, imagina uma pessoa que nunca viu nenhum aparelho eletrônico, vê um drone numa visão. É claro que ele não vai saber discernir o que é, ele vai tentar trazer para uma figura que ele sabe o que é. Então não dá para bater o martelo. O que a gente pode trazer para nossa vida? Quem era ferido por esses escorpiões, esses gafanhotos, eram aqueles que não tinham o selo de Deus. Então Deus vai poupar os fiéis. Inclusive, no final do capítulo fala assim, é desse? Não, é do capítulo 3. Deus vai poupar, gente, olha só, nem as plantas. Engraçado porque esses animais ou demônios, eles recebem ordens para não danificar a vegetação, nem as plantas, nem as árvores, mas apenas as pessoas que não tivessem o selo de Deus na testa. Por isso que eu acho que o livro de Apocalipse, ele é um livro que nós devemos ler. Que, Lorena, vê tudo isso? O que a gente está vendo aqui não é um Deus simplesmente que pune, é um Deus que guarda os fiéis. Sabe, o que a gente está vendo aqui é um incentivo à permaneça. Você tem um pai que é justo, que é protetor, que é abrigo para os que confiam nele. A Déia falou, nada mais que dói do que uma espada, do que uma picada de escorpião. Tá vendo, Lorena? Nunca mais reclama das baratas. Não vou reclamar mais. Porque realmente, gente, é o mínimo, né? Diante de situações muito mais perigosas e difíceis de enfrentar, principalmente quem tem criança em casa. Tá, gente? Então Deus é um Deus que guarda. Nós temos que lembrar disso. Então vem a sexta trombeta. Quando vem a sexta trombeta, ele vai ouvir uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, aonde ficam as orações dos santos, que está na presença de Deus. E a voz vai dizer ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Esses 4 anjos haviam sido preparados para aquela hora, aquele dia, aquele mês e aquele ano. E eles vão ser soltos para matar 1/3 da humanidade. João ouviu o número dos soldados, ele ouviu o número do exército daqueles anjos, que era constituído de 200 milhões de soldados, que vão matar 1/3 de toda a humanidade. Antes, deixa eu falar uma coisa aqui, gente, presta atenção nisso. Esses 4 anjos que estavam amarrados junto ao grande rio Eufrates foram preparados para aquele dia, hora, mês e ano. Vocês estão entendendo como que Deus tem controle de tudo? Esses anjos haviam sido preparados, destinados para fazer o que eles tinham que fazer. Nossa, o demônio está tomando conta, o que está acontecendo? Não, deixa eu te falar, Deus determina o que vai acontecer. Ele pode usar anjos destruidores que não pertencem à milícia celestial. Ele pode, Deus usa quem Ele quer. Ele usou Nabucodonosor, um homem ímpio, um homem pagão, mas Ele usou para que o castigo viesse sobre o seu próprio povo que havia se entregado à idolatria na terra de Canaã. O que eu quero trazer para a nossa memória aqui, para encher o nosso coração de fé e esperança, para que nós conheçamos o caráter e o poder do nosso Deus, é que aqueles anjos só foram soltos porque Deus mandou que soltasse. Porque se Deus não mandasse, mas eles estavam destinados para cumprir a ira de Deus naquele momento. Gente, Deus está no controle de tudo.
tá? O diabo tá furioso, o diabo tá fazendo, o diabo tá agindo por permissão de Deus. Mas os eleitos, os escolhidos, os selados estão debaixo das asas do Altíssimo. Lembramos do livro de Jó. Isso, Raquel. É isso mesmo, amada. Muitas pessoas, elas são tão atemorizadas com o poder que o diabo tem, que elas estão se esquecendo de que o diabo só age quando Deus permite. O diabo tem que pedir permissão. Tá vendo? Na verdade, Deus que mostra, né? Tá vendo meu servo Jó? Ah, mas também, não, pode ir lá e pode tocar. Pode tocar em tudo que ele tem. Depois, mas também com saúde, deixa eu tocar na saúde dele. Pode. O diabo só tocou por permissão de Deus. Deus não sai do controle. Amém? Então, gente, no final desse capítulo, quando a gente vê esse terror... outra coisa que eu queria dizer. João não poderia contar aquele exército, porque um exército de 200 milhões de soldados é incontável para um homem. Só que a Bíblia diz que ele ouviu o número do exército, que era 200 milhões de soldados. Quando a gente pesquisa no Google, qual é o exército mundial que tem mais soldados? Hoje mesmo eu pesquisei, pesquisa rápida, apareceu da China. O maior exército do mundo é o exército chinês, com 2 milhões de soldados. Você tem noção disso? Nós estamos falando de 100 vezes mais. 200 milhões de soldados é o exército que vai ser enviado nesse tempo de grande calamidade e de grande tribulação. Mesmo assim, isso é o que mais me choca. Aqueles que não morreram dessas pragas ainda se recusaram a se arrepender dos seus atos perversos. Continuaram a adorar demônios, ídolos feitos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus assassinatos, sua feitiçaria, sua imoralidade sexual e seus roubos. Eu fico espantada. Como que o coração do homem pode ser perverso e rebelde a ponto de não se render, de não se dobrar, mesmo vendo tamanha calamidade? Que não seja assim no nosso coração. Que o Espírito sempre encontre um coração quebrado, quebrantado, contrito, disposto a se render. No capítulo 10, que é um capítulo pequenininho, fala de um livrinho, também pequenininho. Acho interessante essa palavra, livrinho. A Bíblia diz que vai vir um anjo poderoso descendo no céu, envolto numa nuvem, com um arco-íris sobre a cabeça. Seu rosto brilhava como o sol, seus pés como colunas de fogo, e ele tinha um livro aberto. O anjo vai pôr o pé direito no mar e o esquerdo na terra. Vai dar um forte grito com rugido de leão, e os 7 trovões vão responder. Nesse momento, aquilo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões disseram. E aqui vem um aprendizado para mim e para vocês. Nem tudo que Deus nos revela é para a gente compartilhar. E eu preciso aprender isso, viu? Que eu amo quando eu sinto que uma coisa é de Deus e eu quero compartilhar, mas nem tudo. O João estava aqui e ele ouviu quando aquele anjo bradou, o que os 7 trovões falaram. E ele ouviu e entendeu, tinha um sentido. Que ele foi escrever. Quando ele vai escrever, ele recebe uma direção de Deus. Isso aí, você não precisa escrever. Porque isso aí não vai ser revelado. Uau! Tem coisas que Deus nos revela sobre nós, sobre a nossa casa, sobre nossos próximos passos. Lorena, aprenda isso, minha filha. Que você não deve compartilhar com as pessoas. Há um tempo certo para todas as coisas. E tem coisas que eu acho que nós vamos viver uma vida e Deus vai pedir pra gente guardar só entre nós, como íntimos dele. Então, o anjo que eu vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou. No nome do Senhor, né, aquele que fez o céu, terra, mar e tudo que neles há. E ele disse então: não haverá mais demora. Quando o 7º anjo tocar sua trombeta, o plano que Deus manteve em segredo se cumprirá, conforme ele anunciou a seus servos, os profetas. Então, uma voz do céu vai falar novamente com João e vai falar com ele assim: vá e pegue o livro. Então ele vai e pega o livro. Ele vai comer o livro. Quando ele come, o livro é doce na boca do anjo, de João, mas no seu estômago ele era amargo. Ele vai pegar o livro, vai comer, e nesse momento Deus vai falar: é necessário que você profetize.
a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Não sei se vocês lembram quando eu falei aqui sobre Ezequiel. Lá em Ezequiel capítulo 3, a Bíblia diz que Ezequiel tem uma visão de um rolo e ele precisa comer aquele rolo, e quando ele come o rolo é doce ao paladar dele. E aí quando ele come o rolo, Deus já fala com ele assim, ó, vai e dize-lhes as minhas palavras. E como eu gosto de trazer para o lado prático, o que Deus fala comigo? Coma primeiro as minhas palavras para que você possa transmiti-las. Eu até vi o Eliseu Rodrigues falando hoje num post dele, como tem muitas pessoas que amam o microfone, mas são vazias. Se você não internalizou, se você não comeu o livro, como que você vai profetizar? Você vai falar do que se você não tem se alimentado da palavra? Então Ezequiel come do livro e Deus fala, agora você vai e fala as minhas palavras. E João vai comer do livrinho e Deus vai falar, você tem muita coisa para profetizar ainda a respeito dos povos, nações, línguas e reis. Por isso que eu estava conversando com o presbítero Éder, a gente está entrando com uma contracultura. Muitas pessoas falam comigo, olha, na minha igreja não tem estímulo à leitura da Bíblia. Não existe isso, as pessoas não leem a Bíblia, não são estimuladas. E aí, quando esse projeto, né, que veio da parte de Deus, que o presbítero Éder trouxe, chegou, muitos até não aceitaram. Não sei para que isso, ficar lendo a Bíblia, é melhor ver um versículo e meditar do que ficar só lendo por ler, porque o diabo levanta, né, gente? Do joio sempre haverá. Mas o fato é que o projeto, depois de tantas edições, está trazendo tanto fruto que você está vendo, quem se alimenta da palavra, ele tem capacidade para poder falar sobre ela. Quem se alimenta da palavra é transformado por ela. E o que é essa palavra? Ela é doce ao paladar. Gente, como é bom ler a Bíblia, como é gostoso, como é bom ouvir a palavra de Deus, mas ela é amarga no estômago. Porque também quando você se alimenta dessa palavra, obviamente que o evangelho é doce, traz a beleza da salvação, mas ele também traz consigo, né, perseguições, traz consigo sofrimento, né? A gente vai, quanto mais você conhece, mais você vai perceber, né, como o mundo é mau, como as pessoas estão perdidas, como você precisa de Deus. Então, é por isso essa dualidade, né, doce na boca, mas amargo no estômago. Mas, gente, nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Esse é o mais importante. Não dá para profetizar sem antes ter comido o livrinho. Amém? Capítulo 11, então. Então ele vai receber uma vara de medir e aí vai ter a visão das duas testemunhas. Essas duas testemunhas, elas vão testemunhar, né? Ou seja, vão pregar durante 3 anos e meio. Nós vamos ver muito os números assim de formas diferentes, mas sempre com essa mesma, apontando para a mesma quantidade de tempo. Então 1260 dias, que dá 3 anos e meio, 42 meses, dá 3 anos e meio, e quando ele fala um tempo, pode simbolizar um ano, um tempo, 2 tempos e meio tempo, também 3 anos e meio. Por isso que das interpretações da grande tribulação como duradoura de 3 anos e meio, né, onde vai ser a parte mais difícil, 3 anos e meio de paz e depois 3 anos e meio de cálice de ira de Deus. Essas duas testemunhas, elas vão ser mortas pela besta, versículo 7, uma besta que vem do abismo, vai lutar contra elas, vai vencer e vai as matar. Elas vão ficar 3 dias e meio estiradas, seus corpos ali estirados na cidade que se chama figuradamente Sodoma ou Egito, mas depois elas vão ressuscitar, o que vai causar um grande terror daqueles que vão ver isso. E depois vão subir aos céus numa nuvem. Depois disso vai ter um terremoto, 7.000 pessoas vão morrer, as pessoas que restam ficaram aterrorizadas e darão glória a Deus. Quem são as duas testemunhas? Não dá para bater o martelo também, né? O que você pensa aqui? Né? Existem pessoas que vão pensar que são 2 pessoas específicas que não morreram, como Elias e Enoque. Muitos vão dizer que pelos sinais pode ser Elias e Moisés, como o Edmundo falou ontem aqui, né? Porque fala que vai ter poder para transformar água em sangue. Nesse caso, Moisés teria, né? Exerceu pelo Espírito esse poder. Fechar o céu para não chover, lembra de Elias? Não dá para falar quem que é. Alguns dizem que é o Velho, o Novo Testamento. Na pesquisa que eu fiz fala que é a própria igreja, né? Que a besta vai vir contra a igreja vai ficar parecendo que está morta. Eu ainda penso que são 2 pessoas específicas, sabe? Sabe quando a gente vê aqueles filmes deixados pra trás, filme da volta de Jesus? Tô com vontade de assistir um, vamos ver um, pra ficar mais claro as visões, né? Quando a gente tá lendo é muito bom. Depois eu vou procurar um.
Se vocês tiverem algum, me mandem sugestão também, tá? Então, eu acredito que são duas pessoas. E sabe o que eu tava pensando antes de entrar na live? Eu vi um vídeo no Instagram de um moço mostrando como que a inteligência artificial tá tão aprimorada. E aí ele tinha vários pontinhos no rosto assim, enquanto ele falava, a inteligência artificial mudava o rosto dele para uma velhinha, mudava a voz dele e ele pedia dinheiro para sustentar os filhos. Ah, me dá dinheiro porque eu preciso sustentar meus filhos e tal. Dando a entender assim, olha, não confie em mais nada que você vê. Então nós vivemos dois extremos na humanidade. Nós tivemos o extremo de que não tinha nenhuma tecnologia e aí a gente não tem nada gravado. Não tem nenhuma foto de Jesus, não tem nenhum vídeo de Jesus sendo crucificado. Mas vai chegar um tempo, gente, que eu acho que a Bíblia está dizendo aqui que essas duas testemunhas vão ficar ali e aí de repente o mundo inteiro vai ver, né, que elas vão ressuscitar. Eu acho que vai chegar um tempo onde a gente não vai acreditar em mais nada. As pessoas não vão acreditar. Quando passar o vídeo das duas testemunhas sendo ressuscitadas, aquelas que haviam morrido, que as pessoas vão se presentear, vão fazer festa porque aqueles que profetizaram morreram. Quando eles verem, muitos que não vão estar presentes presencialmente, quando eles verem o vídeo das testemunhas, vão falar, é inteligência artificial. Quando verem vídeos de pessoas do arrebatamento, é inteligência artificial. E isso vai levar as pessoas muito pro lado do ceticismo. Foi uma coisa que veio no meu coração enquanto eu estava pesquisando. E aí, vamos ver a sétima trombeta. O sétimo ano vai passar os dois ais, né? E agora o último ai. O sétimo anjo vai tocar a trombeta. E fortes vozes vão gritar do céu: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos vão começar a declarar: nós te agradecemos, Senhor nosso Deus. Nós te damos graça, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque agora assumiste teu grande poder e começaste a reinar. As nações se enfureceram, mas agora chegou o tempo da tua ira. É tempo de julgar os mortos e recompensar os teus servos, os profetas. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena, gente. É tempo. Chegou o tempo. Ele vem nas nuvens e vem trazendo o seu galardão. Vai recompensar os que permaneceram fiéis. Então vai se abrir no céu o templo de Deus, lá no céu, um templo, um santuário de Deus. E dentro do templo, João vai ver a Arca da Aliança. Uau! Isso pode ser simbólico, né? Mas muitos vão acreditar porque nunca mais se achou a Arca da Aliança. Lembra que a Arca da Aliança, a última vez que é falado sobre ela em 2 Crônicas, quando vão colocar ela no templo ali, né? Mas na época do exílio babilônico vai se perder essa arca e nunca mais, né, tem-se notícia de onde essa arca está. Alguns acreditam que ela está no céu por causa dessa visão aqui. Eu não sei falar se é simbólico ou literal, mas a gente vai ver assim, como se Deus dissesse: olha, a minha presença não foi perdida, a minha aliança não foi quebrada, a arca da minha aliança ainda está aqui no templo do meu Deus. Eu imagino que ver a arca da aliança para João, conhecendo a história, né, dessa arca e de tudo que o povo dele passou, né, simbolizando essa presença no meio do povo. E nós vamos ver que esse templo ainda estava no céu, mas depois a Nova Jerusalém vai descer, né? É Deus no meio do seu povo. Nós vamos entender. Eu imagino que João ficou muito, muito esperançoso, muito feliz de ter essa visão. Capítulo 12 vai falar da mulher e do dragão. E aí nós vamos ver que é bem complexo, né, novamente, porque tem muitas interpretações, tá? Algumas pessoas vão entender assim, que a mulher simboliza o povo de Deus, que começa com os judeus, o povo escolhido, e que continua e perpetua sendo a igreja, lembrando que nós somos o povo de Deus, a nação escolhida, a nação santa, povo adquirido, tá? Essa ideia de que o povo de Israel, só eles são especiais para Deus. Não, gente, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Abraão por meio da fé. Temos acesso às bênçãos abraâmicas. Temos acesso, né, subimos a esse nível de filhos, ainda que enxertados, mas nós somos o povo de Deus. A igreja de Jesus é o povo de Deus na terra. Muitos vão entender que essa mulher que ia dar à luz a um filho e estava sentindo as dores de parto, é a igreja, o povo de Deus, os judeus ou a igreja, ou os judeus e a igreja.
E essa mulher vai dar à luz a um menino. Esse menino vai governar todas as nações com cetro de ferro e foi arrebatado para junto de Deus e seu trono. Esse menino é simbolizado pelo Messias, aquele que é Jesus Cristo, é o primogênito dos mortos, o Deus encarnado que vai governar a terra. Então essa mulher, o povo de Deus que carrega o Messias, e aí vai vir um dragão que vai tentar afetar esse menino, que vai tentar pegar esse menino, que vai tentar acabar com o Messias, ou seja, ele persegue o Messias e persegue também a igreja ou o povo de Deus. E aí Deus vai guardar essa igreja, ainda que perseguida, ainda que no deserto, mas ela vai ser poupada ali, guardada. E o dragão percebe que havia sido lançado, o diabo que desceu até vós com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo, percebe que havia sido lançado na terra e vai perseguir a mulher que tinha dado luz a menino. Gente, sempre vai haver perseguição para a igreja e para o povo de Deus, até que o nosso Messias venha e cumpra tudo que nós aguardamos que ele cumpra. E uma coisa que eu queria falar com vocês é que a partir do versículo 3, do capítulo 13, nós vamos ver as bestas, né? A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. E nós vimos o dragão no capítulo 12. E aí uma coisa interessante que eu gostaria de tratar é que muitas vezes nós vemos o diabo tentando imitar o Senhor, né? Então o diabo, ele tenta imitar Deus com tudo. Nós vemos a maneira como o diabo age. A gente vai ver que ele imita, né? Ele se faz de anjo de luz, quando na verdade ele é trevas. Ele sempre se opõe a tudo que é Deus, e ele vai fingir, né? A Bíblia diz que ele ruge como um leão, ele finge ser um leão, ele está rugindo como um leão. Mas o fato é que uma das coisas que a gente vai ver que o diabo imita Deus é que existe uma coisa chamada de trindade profana, ou trindade satânica, que é do mesmo jeito que a gente vê o Deus Pai, o Deus Filho, nosso Senhor Jesus, e o Deus Espírito Santo. O diabo, ele também vem com essa tríade, essa trindade. Nós vamos ver o dragão, que é como se fosse o Deus, né, o Satanás. Inclusive nós vamos ver que os nomes dele é dragão, antiga serpente, diabo, Satanás, enganador, o acusador. Esse seria, né, o diabo ali, aquele que tenta imitar o Deus Pai. E aí nós vamos ver que tem a besta que emerge do mar, que é o anticristo, alguém que vai exercer um poder militar, alguém que vai exercer um poder político, que vai ser um líder, um governante. O anticristo vai se levantar contra tudo que se denomina que é de Deus, que vai querer se assentar ali no templo para ser adorado. E nós temos uma besta que emerge da terra, que já é diferente, já é um líder religioso. Nós vamos falar que ele é o falso profeta. O falso profeta, o líder religioso, que é assim uma referência para a religião, vai direcionar a adoração para essa besta que emerge do mar, aquela que tem uma ferida, né, mas que foi uma ferida mortal que foi curada. Ele vai fazer uma estátua desse líder, que é o anticristo, e esse falso profeta, que é admirado por todos, né, que é considerado por tudo que ele faz, vai direcionar a adoração pro anticristo. Não dá para bater o martelo, mas assim, quando eu penso assim em uma besta que emerge da terra, um falso profeta que vai direcionar a adoração para a pessoa e que as pessoas do mundo vão ouvir, gente, não sei se eu posso falar isso, mas eu logo penso assim num papa, sabe? Alguém que vai ser levantado e que vai ter crédito diante das pessoas, não é verdade? E aí quem ele falar que deve ser adorado, vai ser adorado. E ele vai falar para adorarem o anticristo. E com tudo isso, na verdade, o que está acontecendo é que o dragão, o Satanás e o governo dele é que está sendo exaltado e adorado pelas pessoas. Reparem, o foi permitido. Quando vocês lerem de novo, né? Eu sei que vocês já estão à frente, vocês são pessoas disciplinadas. Gente, eu estava pensando aqui hoje, sabe? Que coisa linda ver pessoas que estão vendo a live, gente. Sabe? Maior crédito. Na verdade, o único crédito é para Jesus, sabe? Você pensar que, amém, eu tenho tirado esse tempinho. Eu fico muito feliz quando alguém fala, olha, né, obrigado por tirar esse tempo. Gente, mas você já reparou quantas pessoas começam um curso na faculdade e não terminam? Nós estamos aqui o ano inteiro e tem pessoas que realmente têm encontrado essa disciplina.
tem visto lives assim de mais de 1 hora todo dia para aprender da Bíblia. Isso é Deus, gente, que está fazendo na terra, que coisa linda. Então eu queria parabenizar vocês, viu? Parabéns para vocês que continuam firmes no plano de leitura, que estão lendo a Bíblia, que estão vendo live. Talvez não dá para ver a live todo dia, mas que estão lá, ó, não deixe de ler a Bíblia. É isso que é o mais importante, não deixar de ler a Bíblia e se apaixonar tanto por ela que não consegue ficar sem ela um dia sequer. Amém? Parabéns para vocês. Então, quando vocês forem ler, reparem nesse foi permitido. Ó, o versículo 7 fala: foi permitido à besta guerrear contra o povo santo. O versículo 15 do capítulo 13: foi permitido dar vida à estátua. Deus está continuando no controle, tá? Nós estamos vendo aqui que grande tribulação, eu acredito que a igreja vai estar arrebatada, o povo de Deus não está na terra, tá? Mas Deus continua no controle, tá? Nunca perdeu o controle e nunca vai perder. E aí no final fala do número, né? O número da besta, que até o número que a gente vai mudar para o novo celeiro é 555, né? O Edmundo até brincou: nossa, graças a Deus que é 555, que não é 666. Mas a questão, gente, é que o número não vai ser claramente 666. Porque fala assim, ó, nesse caso é necessário sabedoria. Não vai ser uma coisa assim simples e óbvia. É necessário sabedoria. Quem tem discernimento, entenda que é um número de homem, 666. Mas não vai ser uma coisa tão clara. Vai ser uma coisa assim que o Espírito Santo vai revelar de algo que vai acontecer e vai trazer esse entendimento para aquele tempo. Porque não é uma coisa simples. Precisa ter. Se tudo na Bíblia já tem que ter sabedoria, imagina o João parando e falando assim, ó, aqui é preciso ter sabedoria. Ai, meu Deus, deixa eu cumprimentar aqui, Dani. Deixa eu ler aqui, eu quero continuar essa leitura, se Deus permitir. Tem sido uma bênção. Continua mesmo, Dani. Continua, faça disso um hábito, porque isso vai alcançar não só você, e tem transformado a sua vida. Conforme você vai continuando no processo, isso transforma as pessoas da sua casa, isso transforma as pessoas ao seu redor, e isso impacta muitas vidas. Então continue, viu? Parabéns por ter terminado esse ano também. Então, vamos terminar então no 14. No 14 vai repetir, né, sobre os 144 mil, vai falar desses 144 mil e sobre o caráter irrepreensível desses homens, que eram puros, não mantinham relações com mulheres, seguiam o cordeiro por onde quer que ele ia, foram comprados dentre os habitantes da terra e eram uma oferta especial a Deus e ao cordeiro. Não mentiam e eram irrepreensíveis. Então vem um anjo que vai anunciar o evangelho, um anjo evangelista, um anjo que vai pregar a palavra de Deus, e ele vai dizer, olha, temam a Deus, deem glória para ele, pois chegou o tempo em que ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes de água. E então ele vai clamar, outro anjo vai dizer, caiu a Babilônia, caiu a cidade que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua imoralidade. E um terço dos anjos seguiu dizendo, aqueles que adoraram a besta e a estátua ou aceitarem sua marca na testa ou na mão, beberão do vinho da fúria de Deus que foi derramado sem mistura na taça da ira de Deus. O povo santo, aí vai falar da fé e da perseverança do povo. Nessa versão fala assim, ó, isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos e permanecendo fiel a Jesus. Ouvi uma voz que vinha do céu dizendo, escreva isso, John, escreva isso, John. Felizes os que de agora em diante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes, porque descansarão do seu trabalho árduo e as suas obras os acompanharão. Não é vão o nosso trabalho no Senhor. É tão gostoso quando a gente faz, não por aquilo que o homem vai falar. Gente, é tão, como a Deia sempre diz, né? O fardo é tão leve. Ontem uma pessoa chegou lá na igreja, a Deia falou assim, ai, que saudade de fazer a obra para Deus, fazer a obra para Deus é bom demais. Eu falei, não, como diz a minha amiga, fazer a obra para Deus nem é tão bom assim, mas fazer a obra com Deus é maravilhoso. Trabalhar com Deus é maravilhoso. Porque, gente, se a nossa expectativa é que as pessoas elogiem, que as pessoas reconheçam, que as pessoas, nós vamos viver frustrados. A nossa recompensa está aqui, ó. Versículo 13. Felizes são aqueles que morrem no Senhor.
porque vão descansar do trabalho árduo e as suas obras o acompanharão. Muitos vão dizer assim, lá no céu todo mundo é estrelinha. Fazer nada na terra não. Lá no céu todo mundo tá feliz. Então se eu já creio em Jesus, eu já tô feliz. Eu não vou ficar morrendo de trabalhar pros outros, frustrando com as pessoas, vou ficar no banco, vou ir na igreja os dias que eu quiser, vou viver minha vida leve. Não. Você não entendeu o evangelho. Deus é um Deus de recompensa. A salvação não é por obras. Porque ninguém tem obra que pode comprar a salvação. Nós estamos perdidos, corrompidos. Mas aquele que morre com o Cordeiro, aqueles que morrem no Senhor, as obras dele vão ser recompensadas. Deus do seu trono sabe o que nós fazemos para ele e há de recompensar as obras da nossa mão. Por isso que eu tô aqui, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Não por causa dos números, não por causa da recompensa, não por causa dos prestígios. Muito pelo contrário, muitas vezes quanto mais a gente trabalha, mais criticado a gente é. Olha, quem que vai receber mais crítica? Quem está há 1 hora falando do Apocalipse, sendo frágil e falho pecador, ou quem não está fazendo nada? Quem vai ganhar umas pedradas? É quem está fazendo, gente. Mas Deus, a gente vai fazendo para Deus e com excelência, quando a gente morrer, as nossas obras vão nos acompanhar. Amém? E aí vai vir uma grande colheita, uma foice afiada na mão. Chegou a hora da colheita, a safra da terra está madura. Jesus falou muitas parábolas sobre colheita, né? E colheita vai simbolizar o juízo final, o tempo da colheita. Primeiro fala sobre a safra que já está pronta, o trigo, né? E depois vai falar sobre a uva. Então essa uva, essa safra da uva, essa foice que vai vir, né, sobre a videira, já demonstra, né, o vinho, o cálice do furor da ira de Deus. Então já a colheita do trigo, aquela safra que já está pronta, é a justiça para aquele que é justo com o cordeiro. Mas a uva já é o cálice do vinho do furor de Deus para aqueles que não estão com o cordeiro, que não morreram com o cordeiro e que vão sofrer e beber o cálice da ira de Deus. Amém? E é isso. Terminamos então os 7 capítulos aqui do meio do livro de Apocalipse, né? O capítulo 8 até o 14. E no mais, eu quero terminar dizendo, a recompensa para o nosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Que nós nunca venhamos desanimar, que nós nunca venhamos deixar de fazer para eles, tenham pessoas vendo ou não. E sobretudo que as nossas orações estejam ali diante do altar, porque elas vão fazer a diferença, gente, no tempo do fim. Elas com certeza farão a diferença. Amém? Obrigada a todos que ficaram até o final e que assistiram desde o início, a dona Geralda que está aqui, a Raquel, a Deia, a Ivonete, irmão Deiber, a Chiquinha, a Dani, a Karina está aqui também. Karina, beijo, Deus te abençoe, viu? Você e sua casa, espero que vocês estejam bem. Obrigada a todos. É isso, Deia, perseverar. Perseverar nos dias maus, nos dias difíceis, perseverar nos dias que a gente não está sentindo nada. Perseverar, porque há recompensa para o nosso trabalho, não é vão no Senhor. Amém? Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, vai desatar os livros, vai abrir o livro e desatar os selos. E vai valer a pena estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Vou salvar, viu, Karina? Vou salvar sim. E vou postar a de ontem, gente. Ela teve um problema com o áudio, né? Ficou super atrasado. Para quem só ouve, não faz diferença, mas... então eu peço a vocês que só ouçam, não fica vendo o mover dos nossos lábios está totalmente diferente com o som. Mas foi muito edificante a live de ontem, né? Deus falou aqui, eu fui muito edificada, glória a Deus por isso. Aí vou salvar de hoje também. E amanhã, gente, amanhã o pastor Moisés vai estar aqui comigo, né? Nosso pastor presidente da sede, que deu um curso de escatologia aqui pelo ITRB e foi maravilhoso. Convidei ele para estar com a gente, né? Essa honra de estar com ele. E o que eu vou fazer? Vou falar um pouquinho, né, do contexto prático dos últimos capítulos e depois quero chamá-lo para a gente fazer algumas perguntas. Então ele mesmo sugeriu isso. Olha, faça umas perguntas gerais que as pessoas têm sobre o Apocalipse, principalmente sobre os últimos capítulos, né? Novo céu, nova terra, Jerusalém adornada, ataviada, descendo, o que significa isso, né? Eu vou fazer umas perguntas aqui gerais para ele
E a gente vai estar tendo esse bate-papo, que eu creio que também vai ser muito, muito edificante, então não perca. Tá bom? Beijo, gente, com Deus, e até amanhã, se assim Jesus permitir. Tchau, tchau.